Estamos de volta. O nosso bate-papo é sobre a atuação da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil dentro do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Quem continua com a gente explica, sem deixar nenhuma dúvida, é o assessor técnico da CNA, João Carlos De Carli. Carlos, como funciona o CONAMA? Esse slide aqui, essa apresentação, deixa claro como é que funciona o CONAMA. Quando eu mostrei para vocês, primeiro tem o CIPAM recebe aquela solicitação ou dos conselheiros ou do IBAMA de uma nova resolução, a Secretaria Executiva faz uma análise e vê para qual Câmara Técnica que ela vai participar, qual a Câmara Técnica que tem aquela particularidade de entender aquela situação. Na Câmara Técnica, se ela for muito complicada, nós criamos o grupo de trabalho. O grupo de trabalho tem até 6 meses para conseguir fazer toda a análise daquele texto que nós mostramos, tentam fazer uma minuta de uma proposta que é apresentada para a Câmara Técnica. Na Câmara Técnica já tem uma análise um pouco mais aprimorada em relação àquele documento. As pessoas sentam e aqui já começa a ter votação. São 10 conselheiros, então aqui já começa a ter uma exigência de quórum. O que eu disse para vocês do regimento interno aqui já começa a ter uma rigidez nas formas como são votados. Na hora que se termina mais ou menos o texto, você encaminha para a Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos. Somente advogados participam desta Câmara, ou até o presidente dela, o procurador do meio ambiente, que é o presidente da Câmara Técnica. Em cima desse assunto jurídico, vai analisar a constitucionalidade, legalidade e a técnica legislativa. É analisar, esse texto está fora do lugar, coloca qual é a palavra certa de se colocar, é deverá ou deve. Deverá e deve, na parte jurídica, tem uma diferença muito grande. Deverá é futuro, deve é agora. Então, são essas coisas que a Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos faz uma análise, para quando ela tiver toda certa, redondinha, nós mandamos para o plenário. Aí o plenário tem a composição de todos os conselheiros, são 93, aí já começa a sair um pouco da parte técnica e entra um pouco a parte política, porque começa a analisar o que às vezes o ótimo é inimigo do bom. Então a gente começa a fazer uma análise política daquele documento, o governo vai tentar entender quais são as particularidades daquele documento. Aí sim, na hora que termina a votação, vai para o Departamento Jurídico do Ministério do Meio Ambiente, daí vai para o ministro assinar e sai como uma resolução. Uma resolução, eu já vi resolução demorar 2 meses para sair, já vi resolução demorar 2 anos para sair. Isso vai muito em cima da complexidade do que se está tratando. Então é extremamente importante ter o conhecimento, o produtor rural ter o conhecimento do que a gente está falando, porque aquelas resoluções que depois pode dar uma multa, aquela resolução que pode depois trazer alguma consequência para o produtor rural, sai em cima dessa análise. Agora, quem participa do conselho, João Carlos? No resumo. Esse é o grande problema que nós temos. Lembra que eu disse para vocês, são 93 conselheiros. Então nós temos dividido presidente do CONAMA, que é o ministro, secretário executivo, que nem informei, entidade de trabalhadores e da sociedade civil, que são as ONGs, a parte da Polícia Militar Ambiental, participa dessa parte aqui, são 22, entidades empresariais são 8, governos municipais 8, governos estaduais 27, segue os estados, governo federal 30, já chegou a ser 51, se eu não me engano, já foi uma coisa muito grande. Membro honorário 1, conselheiro sem direito a voto 3, aqui é mais ou menos o Ministério Público que participa. Você pode ver que dentro de toda essa quantidade de conselheiros que tem aqui, nós somos somente 8. Nós temos a indústria, comércio, as pessoas que trabalham na base florestal e o setor agropecuário. E se você for analisar, quase todas as resoluções recaem sobre essas pessoas, a entidade empresarial. Então é uma coisa extremamente importante, a nossa parcela, nós somos poucos, tentamos trabalhar unidos dentro do conselho e temos que nos dividir pela quantidade de câmaras técnicas que existem. Então, nós temos que fazer um trabalho forte e permanente em cima do conselho. Agora, como a CNA, então, participa do CONAMA? Vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui é para vocês entenderem mais ou menos a quantidade de cada conselheiro por setor. Então, você pode ver, governo federal são 30 conselheiros, 22 nós entramos na entidade civil. Então, daqui a gente consegue mostrar para vocês aqui, ó, nós somos apenas isso aqui. Nós temos tudo isso aqui como outros conselheiros, então é complicado. E dentro do que você fez a pergunta, nós temos hoje 7 câmaras técnicas.
No regimento antigo, nós chegamos a ter 11 câmaras técnicas. Nós conseguimos enxugar para 7. Dessas 7, nós temos aqui Câmara Técnica de Assunto Jurídico, nós somos titular, nós participamos de forma ativa. Biodiversidade, nós somos titular também. Nós temos Gestão Territorial, Unidade de Conservação e demais áreas protegidas, nós somos titular. Quando a Câmara Técnica e Controle Ambiental, nós somos suplente. Como nós somos poucos na parte empresarial, então nós tentamos fazer um rodízio entre nós. Então, por exemplo, se nessa aqui, como nós somos suplente, outro empresário está como titular, o primeiro suplente pode ser a CNA e o outro é outra entidade não governamental, que nem a gente aqui do setor empresarial. Então, a gente tenta participar de todas as câmaras técnicas de um jeito ou outro. Na continuação aqui, nós temos Floresta e demais formas de vegetação, somos suplente, e essas duas aqui, Educação Ambiental, Desenvolvimento Sustentável e Qualidade Ambiental e Gestão de Resíduos, nessas duas nós não somos membros. Mas como nós temos entidades empresariais participando desse grupo aqui, o que acontece? Então, sempre que a gente precisa a palavra, esses colegas nos dão a palavra. Então, é uma coisa muito interessante que nós temos esse acordo entre nós. E hoje nós temos 2 grupos de trabalho, e os 2 grupos de trabalho estão tratando licenciamento ambiental. Como está tendo uma conversa muito grande junto ao Congresso em relação a licenciamento ambiental, esses 2 grupos de trabalho deram uma parada de mais ou menos uns 4 meses para saber como é que o Congresso vai fazer essa nova alteração. Em cima da alteração, a gente continua em cima desses 2 grupos de trabalho, porque é uma coisa muito complicada, são várias atividades, e a gente tem que ver atividade por atividade como é que vai ser feito aquele licenciamento. Agora, quais os principais temas que podem interferir diretamente na vida do produtor rural? Hoje nós estamos tratando de licenciamento ambiental da atividade agrícola, também junto com as outras atividades. Nós estamos tentando mostrar para os conselheiros que a atividade agrícola é completamente diferente das outras atividades que precisam ser licenciadas, porque é mesmo técnico do meio ambiente que vai fazer análise de uma suinocultura, de uma bovinocultura, é o mesmo técnico que vai fazer análise de um posto de gasolina, de uma indústria naquele município, é o mesmo. Então, é complicado para essa pessoa. Então, a gente tenta aqui, nesses documentos aqui, simplificar ao máximo aquilo que coloca. E o outro grupo de trabalho que a gente está participando é licenciamento ambiental de área de compostagem. A compostagem não só entra dentro do setor agrícola, mas também em outras entidades. Mas no setor agrícola a gente está tratando um pouco em cima da suinocultura, a parte de aves e a parte de bovino de corte confinado. Mas mesmo assim a gente está tentando mostrar, olha, vocês não estão entendendo o que vocês estão colocando, que a primeira proposta colocava que eram 500 animais, você já tinha que fazer licenciamento ambiental, e a gente falava, oh, desculpa, mas 500 animais é diferente, 500 animais você ter num estado pequeno, onde você tem uma concentração de pessoas maior do que você está no estado grande, onde ele está afastado das pessoas. Então é isso que a gente tem que ver, cada item, cada caso e cada local, como é que vai ser feito o licenciamento. João Carlos De Carli, assessor técnico da CNA, muito obrigado pelas informações. Estamos aqui à disposição, muito obrigado.